Fala galera do percurso, beleza, né? Eu sou o Júnior, professor de História e Atualidades, e estou fazendo com vocês aqui o reta final do seu percurso. Para quem já está assistindo a gente, na verdade é um momento para a gente revisar, passar por dicas e responder algumas questões que vocês têm pedido. Agora mesmo é um caso. Você pediu, aliás, alguns pediram, impressionantemente, que a gente fizesse uma passagem breve, nesse momento final, sobre um cara que não cai na prova. É porque ele não cai, ele faz a prova, ele trabalha praticamente no INEP, tamanha recorrência desse assunto. Eu estou falando, em termos de história, do Getúlio Vargas. Me pediram várias questões, vários lembretes a respeito de Vargas. Bom, é difícil aqui no momento, como nosso projeto Reta Final, falar tudo de Vargas, por isso que já fica a dica. Depois desse videozinho, dá uma passada no nosso site e olha a aula do professor William, que aliás, fantástico professor e amigo, que gravou inclusive aulas brilhantes sobre Getúlio. Mas aqui no Reta eu queria só relembrar um pouquinho por meio de imagens como que Vargas já veio e pode voltar a aparecer na prova do Enem. De imagens, porque esse período entre 30 e 45 e depois o seu retorno ao poder entre 1951 e 54 foi realmente muito marcado de uma retratação por meio de fotografias, charges, enfim, imagens que podem aparecer, como eu disse, na prova. Essa aqui, por exemplo, ó, é uma ironia, é uma charge crítica, e vocês têm que ficar atentos a essas charges críticas, que mostra pra gente a ascensão de Getúlio ao poder. Se aparecer, torçam aí para que seja agora essa questão da prova. Vocês vão perceber justamente Getúlio Vargas, aqui colocado, falando, com licença, seu Julinho, numa referência a Júlio Prestes, retirado da cadeira de presidente da República no evento que a gente chama de Revolução de 1930, mas que também é conhecido como golpe de 1930 pelos opositores a Getúlio, que viram aí, nesse primeiro golpe que ele deu em 30, a sua ascensão ao poder e a marca de sua trajetória sempre recheada de articulações perigosas. Então a gente vai inclusive falar de outros momentos considerados golpistas da história de Getúlio. Quem sabe aqui então a gente tem uma questão operacional, como a gente tem na TRI, uma questão que com dois trechos fale ora que foi uma revolução, ora que foi um golpe, para retratar a ascensão de Getúlio Vargas. O Enem já trouxe uma outra imagem também, que vocês talvez já tenham visto aí, que é um cartaz da Revolução de 1932. Se é um cartaz, eu queria chamar a atenção para o fato de que ele propõe uma mobilização, propõe chamar as pessoas para se envolver naquilo que os paulistas, contrários a Vargas, consideravam uma ditadura. Vargas está aqui representado como um bonequinho na mão de um bandeirante. E o bandeirante, que vocês devem saber, é a figura tida como heróica pelos paulistas, é invocado justamente para que os soldados e a população paulista botem abaixo o Getúlio Vargas considerado ditador. E por que ele é considerado ditador? Porque São Paulo ficava, de certa forma, invocada por ter saído do poder em 30, no tal golpe que eu acabei de mencionar, pelo fato de Getúlio ter tomado medidas por decretos-leis consideradas autoritárias, por exemplo, a nomeação de interventores indesejados para governar São Paulo, também por uma política de recuperação cafeeira que não agradou aos paulistas, e além disso, a não convocação de uma Assembleia Constituinte. Os líderes paulistas, elites, mobilizaram tanto a população nesse evento que esse outro cartaz bem podia aparecer. Esse cartaz mostra justamente o soldado paulistano convocando a população. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. MMDC. Iniciais de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, os 4 estudantes paulistas que foram assassinados no início desse conflito, levando São Paulo, então, a ter a certeza de que Vargas fosse um ditador. Eu chamo atenção para o fato que o Enem pode trazer essas questões, talvez não pensando em si, em Vargas, mas na importância de você saber que cartazes, especialmente na primeira metade do século XX, eram as principais formas de comunicação visual para que se pudesse mobilizar as populações. Isso acontece aqui, isso acontece no famoso cartaz do Tio Sam na Primeira Guerra Mundial. Então fiquem atentos a esse meio de comunicação, ok? Outra imagem que poderia vir, acho pouco provável nisso esse ano, mas seriam talvez as fotografias de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, a alemã comunista, que ao lado desse brasileiro comunista, vão tentar em 1935 derrubar o governo de Getúlio Vargas por meio de uma revolução. A tentativa frustrada, que acabou conhecida como a intentona comunista e que foi muito divulgada na imprensa, principalmente depois do seu fracasso, para tentar acalmar a população brasileira, a ideia das Forças Armadas, do governo Vargas, era mostrar à sociedade, né, que o país estava pacificado e que os comunistas não tinham vez.
é um outro assunto que eu acho que o governo vigente talvez não queira lembrar, mas é um assunto que acaba sendo importante para a gente entender essa força nascente do movimento comunista no Brasil e a repressão muito rápida que foi feita também, não só nessa, mas em outras vezes que o comunismo de alguma forma se organizou no país. Ainda pensando em imagem, quem sabe a gente tem aí um outro cartaz, portanto tem uma outra proposta de mobilização, só que agora de um outro partido, de uma outra ideologia, não do comunismo. Essa mão, esse braço que vocês observam, faz parte, na verdade, da AIB, Ação Integralista Brasileira, que com esse símbolo, o sigma, propunha a integração do Brasil num discurso bastante nacionalista, de bases convictamente fascistas, que no cartaz propõe cortar o braço terrível do comunismo que estaria para dentar o Brasil. Se o Enem resolvesse trazer esse cartaz, o que vocês conseguiriam perceber aqui é que a chamada feita é de uma salvação do Brasil por parte dos fascistas em relação a quê? Ao mal anticomunista representado naquele contexto. Esse cartaz, moçada, ele poderia fazer a gente pensar em 1937, no momento em que o Plano Cohen, um falso plano de ação comunista, né, ele apareceu no Brasil. No mês de setembro, alastrou-se pela imprensa que os comunistas estariam tentando de novo tomar o poder. Só que esse plano era falso, essa ação não existia, Cohen também não. No entanto, toda essa propaganda anticomunista acabou legitimando que as Forças Armadas e Vargas fizessem o que fizeram. Um golpe que acabou decretando o Estado Novo no Brasil entre 37 e 45. Portanto, aí sim, um Brasil de um governo ditatorial com fortes traços fascistas. Bom, nesse embalo, o Enem do ano passado, quem fez os exercícios aí já reparou, trouxe essa imagem, que é típica do Vargas do Estado Novo. Desenhado no alto, em primeiro plano, rodeado de crianças e com dizeres que vinham numa cartilha educacional que era entregue pelo governo nas escolas. Esse tipo de política é notoriamente manipulativa. E a manipulação da educação, assim como a manipulação da imprensa por meio do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, a manipulação dos programas de rádio, como a Hora do Rádio, e aí o programa como, por exemplo, a Hora do Brasil, e outras ações manipulativas foram típicas, como eu disse, desse governo de tendências fascistas. Isso caiu ano passado. Agora, essa aposta pode ser a boa desse ano, hein? O que você está vendo aqui, na verdade, é um escudo que foi desenhado pelos pracinhas. Estou me referindo aos soldados brasileiros, ao nome carinhoso que era dado a eles. Soldados esses que foram para a Segunda Guerra Mundial durante a Era Vargas, convocados meio que às pressas a partir de 1943, e que começaram a chegar em solo italiano para lutar ao lado dos americanos contra as tropas nazistas que estavam lá na Itália a partir de 44. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver, né? Pois é, essa convocação rápida que eu falei com vocês, feitas por Vargas, fez com que muitos soldados brasileiros fossem para a guerra cercados de desconfiança, mas não por eles mesmos, e sim por parte da população brasileira, que chegou a, ironicamente, dizer que era mais fácil que, por exemplo, uma cobra fumasse do que o Brasil ganhar a guerra. Ô, gente, vocês reparam como isso faz com que a gente pense no brasileiro de até hoje. Como a gente adora fazer piada da nossa própria história, dos nossos momentos mais difíceis. Tudo vira meme, até a nossa participação na Segunda Guerra Mundial. Só que isso não foi legal para os soldados brasileiros que foram para a guerra, que foram, passaram apuros, muitos lá ficaram mutilados, muitos morreram, muitos, no entanto, e graças a Deus voltaram vitoriosos, e voltaram com esse escudo feito por eles e passou a acompanhar o uniforme da FEB, Força Expedicionária Brasileira, uma espécie de matriz da Força Aérea Brasileira, a nossa, a aeronáutica, e os dizeres que estão aqui implícitos, vocês devem ter detectado, é que se você, brasileiro, que desconfiava que a cobra pudesse fumar e o Brasil não ganhar a guerra, você entendeu, né? Na verdade, você percebeu que a cobra fumou. A cobra está fumando porque os nossos soldados quiseram voltar dizendo, fumou porque ganhamos a guerra. Tudo bem, é verdade que a nossa participação não foi das mais espetaculares se comparado aos países vitoriosos de fato, como Estados Unidos, Inglaterra, França e a União Soviética, por exemplo. Mas a nossa participação foi vital em muitos momentos no norte da Itália. E essa colaboração até hoje lá é muito lembrada. Não sei se vocês concordam, esse é um momento patriótico, esse é um momento nacionalista, esse é um momento militarizado. Isso tem muito a ver com o que a gente pode vir a ver na prova. Então, nesse reta final do seu percurso, fica
fica a dica. Não só esse momento da era Vargas, mas todos os outros momentos com alguma lógica militarista brasileira podem vir a ser lembrados pelo Ministério que está aí. Será? Vamos ver. Mas se tiver mais dúvida, manda pra gente que a gente responde aqui. Um abraço. Vai ver a aula do William, hein?